Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. E Jesus nos abençoe. Que a nossa noite possa ser uma noite que nos brinde com aqueles recursos de que tanto carecemos. A medicação que necessitamos. E o esclarecimento que possa nos auxiliar a entender os códigos dos estatutos divinos. Que a espiritualidade possa nos inspirar nessa irmandade fraterna que o cristianismo favorece. Que Allan Kardec, o mentor espiritual da doutrina espírita, da codificação espírita, e dessa casa, que é uma tenda pequenininha, que foi colocada num cantinho muito especial, que é o coração de todos nós, que essa casa possa atender os seus objetivos, que é efetivamente promover o estudo da doutrina espírita, que representa uma chave para abrirmos os portais da imortalidade, da vivência do Evangelho em bases seguras, racionais, libertadoras, enfim, que todos que se vinculam à casa de Kardec, à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, possam, nesse momento, todos nós possamos nos sintonizar com Deus, nosso excelso Pai. Portanto, que possamos chegar ao término do nosso encontro felizes por mais um momento muito especial. E nós já fomos abençoados com essa chuva maravilhosa que chegou para fazer uma verdadeira asepsia no ambiente. A chuva é sempre bendita. Que possamos agradecer a Deus por ela e que, quem sabe, essa chuva, essa água espiritual também possa ajudar a preparar a terra para a semeadura do bem. Bom, gente, nós também damos boa noite a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, os nossos companheiros que se encontram no chat, através da palestra interativa que promovemos através da transmissão pelo YouTube. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Divino. Boa noite, Divino. Boa noite a todos. E que o Divino possa representar aí esse grupo, trazendo as perguntas, as ponderações, obviamente com duas condições. Primeiro, que as perguntas sejam pertinentes ao tema. E a outra questão é que é proibido, avisa para o pessoal, pergunta difícil. Só pode ser pergunta facinha. A gente agradece também a presença hoje do nosso amigo Paulo Neto, que veio aqui mais uma vez nos visitar, e a vinda dele aqui sempre é motivo de muita alegria, não é? E agradeço ao Paulo Neto, que presenteou a FIAC com essa tela tão bonita, que é uma tela que retrata a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, não é? Primeira casa espírita, primeiro centro espírita fundado pelo nosso querido Allan Kardec. Então temos aqui uma imagem simbólica que representa aqueles que assistiam às reuniões, os médiuns, a espiritualidade, né? E o nosso querido Jesus, o Espírito de Verdade, que se apresenta para coordenar todo o processo da codificação espírita. Muito obrigado, Paulo. Que Jesus te abençoe e que Allan Kardec endereça para você os bônus horas devidos. Então vamos lá, gente. Livro dos Espíritos é o nosso trabalho das sextas-feiras. Vamos completar 21 anos. 21 anos que estudamos ininterruptamente às sextas-feiras, às 19h30, esse livro. Então que Deus nos abençoe para que a gente possa concluir a segunda passagem pelo livro. Nós estamos trabalhando na primeira parte da obra, no capítulo 3º, no tópico
Hoje, na última semana nós quase finalizamos o tópico formação dos seres vivos. Então nós vamos ler a última questão desse tópico, já adentrando no povoamento da Terra. Lembrando que o assunto é um assunto filosófico, envolve história, e é um convite para um aprofundamento, porque o nosso trabalho aqui é de passar pelo conteúdo, trazer algumas reflexões sem aprofundar demais, porque o nosso objetivo principal aqui é fazer com que a reunião seja operacional para nós. Que não adianta a gente ter tantas informações e essas informações não nos auxiliar nesse momento tão complexo da nossa evolução no planeta. Certinho? Então, por isso que a gente não tem pressa, mas também a gente não aprofunda demais, porque inclusive especificamente esse assunto, exige um estudo mais cuidadoso. E que nós vamos encontrar o desdobramento desse estudo nas outras obras da codificação, nesse tópico específico no livro A Gênese, de Allan Kardec, que é o último livro da codificação espírita. Pois não. Eu fui fazer pesquisas depois da reunião passada, porque a gente tem interesse em conhecer, né, essa formação da Terra, né, não só na visão espírita, mas também o que os cientistas trazem. E bate direitinho, porque naquela época Kardec não tinha essas informações científicas. Então todas que eu pesquisei, que eu consegui achar, né, assim na internet, batem direitinho com a doutrina espírita, com o que Kardec propõe aqui. Tá? Isso aí. Vamos lá. Pergunta 49. 47, eu vou ler as anteriores. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Lembram que nós falamos na última semana que quando a Terra foi formada, que na ambiência da psicosfera da Terra, os espíritos envolveram todo o planeta com um tipo de matéria chamada protoplasma. Estão lembrados? Que esse protoplasma era uma matéria viscosa, lembra? E que ali nessa matéria foi semeado todos aqueles princípios que, no momento oportuno, encontrariam no planeta em si, nas suas camadas geológicas, na Terra, as condições para que eles fossem semeados, para que a vida começasse o processo da evolução natural. Estão lembrados? Então, só para contextualizar. Então, essa pergunta está dizendo o seguinte: que a espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Então, nessa própria estrutura do protoplasma, as bases que viriam contribuir na elaboração da espécie humana também estava contida. Tá? É óbvio que não o homem numa condição já de pensamento contínuo, numa condição de evolução racional, mas aqueles elementos que iriam fecundar as espécies, que viriam em escalas naturais, para que desse a base da estrutura física, por exemplo, dos primatas. E dos primatas, no tempo devido, chegasse até na condição do Homo sapiens, certo? Então essa é o assunto que está sendo tratado, porque senão a gente fica boiando. Então os espíritos respondem que sim, e que veio ao seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. O que é limo, Paulo? O que é limo? Limo da terra. Gente, vocês podem responder, isso não vai levar vocês para o umbral.
Fala, Dora. Vamos pensar na Terra no seu sentido da elaboração da sua estrutura sólida, não é? Que já caminha para as expressões que nós vamos ter a Terra propriamente pronta para receber a semente. Então, quando diz o homem foi formado do limo da terra, a gente acha que o homem saiu da terra, terra aqui, não é como a planta germina. Não, não é isso. A terra não é a terra física. No caso, são essas camadas que circunenvolviam o planeta, que continham os germes. Pegaram aí? Era onde que estava o celeiro, guardando as sementes de cada espécie, para que no momento oportuno do desenvolvimento do planeta, estas sementes encontrassem as condições climáticas, físicas, favoráveis para o desenvolvimento. Ficou claro? Então tá bom. Então vamos continuar. O assunto é muito bom. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Olha que pergunta. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Tá. Mas o cientista vai dizer assim: não, mas eu não concordo com essa resposta. Hoje, no século XXI, nós temos muitos elementos que nos favorecem a fazer cálculos, que nessa época aqui não era possível. Então nós podemos, hoje, com a ciência, dizer que o Homo sapiens, né? O Homo sapiens, ele surgiu em torno de entre 100 e 80 mil anos antes da nossa era. Olha que interessante. Agora, para chegar no Homo sapiens, nós temos várias escalas até chegar nos símios. Pegaram aí o que eu quis dizer? E isso vai acontecendo num espaço de tempo extremamente longo. Vocês imaginem, a Terra tem os cálculos, até com a ajuda do André Luiz, a Terra tem em torno de 2 bilhões de anos. A história por nós conhecida é datada de 30 mil anos para cá. Os arqueólogos já trabalham com esses números. 30 mil anos. O que é 30 mil anos, Ana Paula? Perto de 2 bilhões. Nada. Então, para vocês verem como que nós podemos dizer que nós somos inquilinos desse planeta, dos últimos a terem chegado. Entenderam? Então, para que nós chegássemos como humanidade, foi necessário bilhões de anos para que as condições climáticas, geológicas, favorecessem a nossa chegada aqui na Terra como seres que reencarnamos, que vimos de outros orbes. Chegaram aí? Aí alguém... Quando a gente faz estudo de evolução para a mocidade, sempre vem essa pergunta. Mas então, qual que é a nossa idade espiritual? Porque a gente costuma dizer que tem espírito velho, tem espírito mais novo. Qual que é a nossa idade? Aí a resposta aqui do Livro dos Espíritos nos ajuda. Os cálculos são quiméricos. Não dá para calcular. Tá? Porque nós sabemos que a nossa evolução, o princípio espiritual, a mônada celestial, quando ela é criada por Deus, ela é lançada no espaço. E aí vai iniciar a trajetória evolutiva dela. Então, simbolicamente, a gente estaciona no reino mineral, vegetal, animal, hominal. Tem gente que fica assim, então como é que é o negócio? A gente nasce no meio das pedras? Não, não tem isso não. Tá? Mas nós vamos viver em ambiências, aqueles princípios mais simples. Mais simples. Pensa aí nas questões atômicas, na divisibilidade do átomo, para a gente chegar lá na energia. Entendeu? Vamos falar em nível de energia. Essa energia ela vai se desenvolver aonde? Num espaço
que favoreça o desenvolvimento dela, que não pode ser um espaço concebido por nós, está num outro nível de entendimento. Então, por exemplo, quando você vê um cristal, o André Luiz usa muito o símbolo dos cristais. Vocês sabem que os cristais se desenvolvem? Os cristais têm forma, não é? Você tem vários tipos de cristais. Então eles mudam as suas configurações com o passar dos séculos. Então, se o cristal, existe um mecanismo energético que auxilia nas suas mutações, você pode subentender claramente que ali tem psiquismo que já está dando os primeiros passos da evolução. Só que ele não tem sentimento, ele não tem sensibilidade. Né? Mas como que eles evoluem? Através dos processos físicos. Atração, né? Retração, aquecimento, congelamento. Outro dia eu estava assistindo um vídeo da vida nas regiões desérticas dos Estados Unidos. É um negócio... passou nesses canais fechados. É um documentário extraordinário do que acontece nesses lugares. As mutações. Lugares que não tem vida, não é possível ter vida, vegetais. Mas como os sólidos, as pedras, se deslocam, não é? Como se andassem. Então, aí a gente acha, mas lá é o quê? Lá não tem vida? Tem vida. Aí eu vou pegar o Livro dos Espíritos, questão 76. Quem são os espíritos? São seres inteligentes do universo que estão em todas as partes. Então, onde que você achar que não tem vida, espírito eu garanto que tem. Porque os espíritos afirmam isso. Inclusive tem lugares que você vai que é desértico, que tem espíritos, que as vibrações são positivas, como você vai em determinados lugares da natureza que dá até medo. Você não vê nada, você só vê pedra. Mas alguma coisa diz assim, não fica aqui não, porque o negócio aqui complica. Pegaram aí? Mas eu quero dizer, só fiz uma colocação para a gente voltar para a nossa realidade aqui como seres pensantes. Até que o psiquismo chegue, por exemplo, no reino vegetal para se desenvolver num outro estágio, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você vê uma semente germinar, né? Se projetar, né? O desenvolvimento. Podia até ter passado as camadas, as questões viróticas, né? Dos animais unicelulares, das espécies unicelulares, etc. Mas vamos para as plantas, para a gente adiantar um pouquinho a evolução. A extraordinária sensibilidade. A questão da alimentação das plantas, a clorofila, a busca da luz, a transformação em energia. Se a gente observar o nosso sistema respiratório, a estrutura toda dele foi desenvolvida pelo nosso psiquismo quando nós estagiamos no reino vegetal. O magnetismo que hoje acaba sendo base das nossas paixões, esse magnetismo ele tem a ver com atração, não é? com afinidade, com agregação, com desagregação molecular. Isso onde foi desenvolvido? Você sabe que a nossa epífise, a glândula pineal, né? Aquela que é a glândula da vida mental, a glândula que favorece a mediunidade, ela foi desenvolvida em determinados répteis. Você tem determinadas espécies de répteis que vivem na Austrália, por exemplo, que hoje a ciência já consegue, já tem registro do porquê que eles permanecem tanto tempo em busca da assimilação da luz do sol. Isso é metabolizado dentro deles. O André Luiz fala da epífise como glândula da vida mental. A ciência hoje já chega na condição de entender que esses répteis já têm expressões de epífise. A sua mediunidade, a nossa capacidade de entrar em relação com o nível energético espiritual, ela, no nosso corpo físico, ela tem essa matriz, essa glândula. A mediunidade é orgânica.
Só que ela vai sendo desenvolvida por nós à medida em que nós vamos evoluindo, perpassando todos os estágios, todas as escalas. É extraordinário o André Luiz, por exemplo, falando do desenvolvimento de um feto, no livro Evolução em Dois Mundos. Como é que se dá a reencarnação, o desenvolvimento do feto, os 9 meses, não é, do embrião, do feto, até o momento do nascimento. Os 9 meses representam toda a escala de desenvolvimento do psiquismo na sua trajetória espiritual, nos bilhões e bilhões de anos. O ambiente aquoso. Aí você vai verificando, até ele vencer aquele estágio embrionário e se despertar no mundo. É quando isso significa, não é que o espírito reencarna, começa a dar o grito. Na evolução espiritual, aquele momento é o momento do despertar da razão. É o homem se despertando para uma realidade extraordinária. Pensamento contínuo, inteligência. Agora, para o homem ter a inteligência hoje, essa inteligência foi sendo desenvolvida. Então, quanto animais, a inteligência já está em processo avançado. Diferentemente de um réptil, de um inseto, que não tem inteligência. Deu para acompanhar? Aí o pessoal espírita buscava todas as respostas com Chico Xavier, né? Como se o Chico tivesse pronto todas as respostas do universo. Mas o Chico, assessorado pelos espíritos superiores, ele dava respostas extraordinárias, que até hoje tem espírita repetindo isso, mas não entende o nível, o que acontece na evolução. Perguntaram para o Chico, eu li essa semana, qual que é o animal mais evoluído? Aí o Chico, os cães. O Chico falava, e o Chico adorava cachorro, gato. Tinha um papagaio na casa de Cidália, aqui em Sabará, um dia eu conto essa história. Quando o Chico chegava, o papagaio ficava todo alvoroçado. Aí o Chico chamava o papagaio de atiradinho. Era o trato do Chico com os animais. Mas o que o Chico responde para nós é mais do que o óbvio. Dentro das nossas relações com os animais conhecidos, domésticos, qual é o que mais se apresenta com um desenvolvimento inteligente? Não é? A não ser o cão. Mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, determinadas expressões de muita inteligência entre os golfinhos. O cavalo, não é? O boi, a vaca, tem inteligência. Ou vocês acham que... Daqui a pouco eu completo a frase. Eu estou na mesma toada. Ou vocês acham que naquele momento em que a vaca está sendo levada para o matadouro, vocês já viram como que funciona? Alguém já assistiu? Então, na hora que coloca a vaca para ela entrar para ser abatida, a senhora já viu? O que acontece com esses animais? A vaca, por exemplo, ela começa a chorar. Ela começa a chorar. Agora não pense vocês que ela está assim, ingrato, esse patrão meu vai arder no mármore do inferno, vai pagar, tem lei de causa e efeito. Não tem nada disso, porque ela não tem esse nível de compreensão, ela não tem essa inteligência. Mas é uma inteligência muito desenvolvida para o estágio dela, que permite que ela, pelo seu instinto de conservação, perceba a ambiência, perceba a situação. E o que é mais interessante, registre vibrações. Um animal, por exemplo, um cão. Quando você está diante de um cão com medo, nervoso, se o cão é feroz, qual que é a tendência dele? Te atacar. Por quê? Ele está olhando para você, observando seu rosto para ver se você está nervoso ou não está nervoso. Não, gente. Porque quando você está com a sua estrutura íntima alterada, o seu quimismo, o seu processo de secreção e etc, modifica, altera, e você, inclusive, começa a exalar odores. Adrenalina promove uma série de reações. Os animais são sensíveis a isso. Pegaram lá? Então, isso é um tipo de inteligência, mas não é uma inteligência que é dotada de um pensamento contínuo. Então, o André Luiz, por exemplo, fala que a inteligência nesses animais, ela desperta, sabe como? Pela curiosidade.
Isso é extraordinário, André Luiz contando isso. Curiosidade. Aí está o cachorrinho deitado. Aí você olha para ele, como é que ele é bonitinho, educado. É um cachorro que veio lá de Sírios, de um mundo superior. Não tem nada disso. O cachorro está ali parado, ele não está refletindo, não. Ele está olhando. Ele não está pensando, ele não está te analisando, não. Mas de repente surge um passarinho. Vocês já viram essa cena? Aí o passarinho entra no terreiro. Aí vai lá do lado de onde fica a ração do seu cachorro. É natural que a simples chegada do passarinho desperte ou faça com que o cachorrinho coloque a tomada da atenção dele plugada. Aí ele vai falar: o que está acontecendo? Ele fica atento. No momento em que é acionado o instinto de conservação que ele busca, ele está buscando, é o que André Luiz está dizendo, num movimento chamado de ideias relâmpagos, pela curiosidade. Vocês acham que, por exemplo, quando vocês assistam um crocodilo, essa é boa, o crocodilo na beira do riacho. Vocês já viram o crocodilo? Quando ele fica ali, fica um monte de crocodilo ali na praia. Aí vem um sapo, pula na cabeça dele, aí vem um passarinho, come assim. Né? Vocês acham que ele é muito educado? Que ele é solidário? Que ele é fraterno? Ele está um outro nível. Ele está adormecido dentro de um processo. Entenderam? Se eu estou dando ideias aqui só para a gente pensar. Então o cachorro, por exemplo, ele não é dotado de moral. Moral é quando tem pensamento contínuo, que você raciocina, que você elabora, que você compara e que você tem que escolher. Quando você escolhe, é o homem. E essa escolha traz, porque ela envolve sentimentos, responsabilidade. Toda escolha traz responsabilidade. Obviamente que a escolha de um primata, de um bruto, é diferente da escolha de um sábio, de um cientista. É diferente da escolha que nós optamos na nossa vida. Hoje eu vou à FEAC. Bela escolha. Não pela palestra, mas que você está aqui envolvido num contexto muito legal. Valeu. Aí você fala assim: não, hoje eu não vou na FEAC não, porque eu estou muito cansado. Está um calor em Belo Horizonte. Você já imagina quantas pessoas que deixaram de vir hoje por causa do calor? Se deram mal porque choveu. Olha para você ver. Aí a espiritualidade vai dizer: choveu, abençoou o ambiente. Agora vocês já pararam para pensar quantas pessoas deixaram de vir porque choveu? Também se deram mal porque parou de chover. E está muito fresquinho. E ninguém vai ficar cobrando que a FEAC instale ar-condicionado. Viu, Ângelo? Porque o pessoal vive pedindo: instala ar-condicionado. Eu falo assim: gente, nós não temos merecimento. Inclusive não temos nem dinheiro para pagar a conta de luz. Na casa aberta, mas o mundo já evoluiu bastante, não evoluiu nada. Olha, o Paulo de Tarso andou 20 mil quilômetros a pé, de barco, de camelo, para pregar o evangelho. Sabia, Rodrigo? E olha, ele não começou com 6 anos essa caminhada, não. A conversão do Paulo ele tinha para lá de 34. Não foi? 30 e poucos anos. O Paulo desencarnou com quase beirando 60. Não foi isso? Então foi mais ou menos 30 anos de caminhada. O Paulo já inaugurava a geração saúde? Será? Passa para ele, por favor. Gente, enquanto o Paulo se prepara para falar, eu queria fazer um pedido. Todas as vezes que alguém levantar a mão e quiser fazer uma pergunta, se aproxime aqui da frente, porque senão fica difícil por causa do microfone, da gente atravessar o salão para levar o microfone. Nós não temos a equipe, por exemplo, do Faustão, aquelas coisas, aquele 300 microfones na saleta. Fala, Paulo. Usando o cão que você estava dando exemplo aí, embora ele não tenha senso moral, ele tem consciência de quando ele faz a coisa errada. Por exemplo, se o dono não quer que faça cocô na sala, por exemplo, ele faz, o dono chega, ele se comporta como alguém fez algo errado. Ele sabe disso. Porque o dono repreendeu. Então assim, que ele tem uma certa consciência do erro que ele faz em relação ao dono. Então os animais, é muito interessante. Por exemplo, se falar que minha casa fica um cachorro mais perto, chamada Bolinha. Então eu vou falar com a Bolinha assim: vamos passear, ela fica doidinha.
quer entrar na coleira para sair. Agora assim, vão tomar banho, tira ela debaixo dos móveis lá para você ver. Não consegue, ela tem consciência, associou as palavras. Francesa essa cachorra? Impressionante. Só pode ser. Aposto que você acostumou ela mal com perfumes. Mas ela tem um aprendizado, isso que é importante, tem esse senso do certo e errado dentro do ambiente dela. Né? Então, dentro de uma real... Passa para lá, por favor. Para cima, tá aberta a chave. Na verdade, não do animal, mas eu digo do primato. Sim. Você falou que é diferente a escolha da nossa hoje, na atualidade. Na escala evolutiva entre os homens. Eu fico confusa com isso. Eu acho que a escolha é para qualquer ser humano. A escolha é igual. É igual. Sim. A causa que pode ser diferente. Vamos pensar uma coisa. Porque, tipo, a gente tem um exemplo se ele mata alguma pessoa, algum animal naquele momento dele da caça, não é a mesma coisa da gente aqui matar dessa forma. Então eu vou apertar o parafuso com você. No momento da caça. Então, é para te ajudar. A opção pela caça. A opção é a caça. Agora, quem vai optar pela caça? Porque tem necessidade de se alimentar? Porque vive num ambiente que precisa da comida mesmo? A análise é uma. Diferentemente de alguém que vai caçar um animal em extinção para ganhar um prêmio de $500 mil para obter a pele de um urso, de um leão, de um macaco, de uma girafa, como a gente vê os noticiários. Inclusive tem um aí que a polícia americana está atrás dele, porque ele já matou vários animais que são até protegidos, etc, etc. Por que eu fiz essa comparação? Porque o indivíduo que faz por prazer, a análise é muito diferente daquele que faz por necessidade. Mas aí é a causa, né, não? A causa que motivou. Então, a causa que motivou, sim. Não é sim. a escolha, é isso que eu falo. Não é a escolha. Por isso é que, vamos raciocinar. Dentro do mesmo exemplo que eu falei. É diferente a opção do bruto com a diferença do filósofo. Então, aquele que é o filósofo no seguinte sentido, aquele que tem um entendimento, já sabe o porquê das coisas, etc. E mesmo assim ele faz a opção de tirar a vida de alguém. Se ele tem essa consciência, e a palavra toda é essa, consciência. Ele até usou uma certa consciência para o animal, que é diferente do homem. Se ele tem essa consciência, significa que a lei divina já está dizendo para ele dentro dele que o que é certo e o que é errado. Agora, aquele que não tem a experiência, a intenção dele não pode ser avaliada da mesma maneira. Entenderam lá? Pegaram lá? Essa questão, no Livro dos Espíritos, em vários momentos Kardec pergunta, como que é analisado? Aí os Espíritos respondem, por favor, o que vale é a intenção. Então, esse exemplo da intenção me marca muito no Livro dos Espíritos, lá na lei de destruição, quando é tratado, por exemplo, a guerra. Que os Espíritos falam que a guerra, ela acaba sendo um mal necessário. Aí o assunto começa a desdobrar, a gente até remexe no sofá, né? Mas é um mal necessário? Porque a guerra caracteriza um mundo bruto. O mundo o que o egoísmo impera. Então por isso é que tem guerra. E se tem guerra, acaba que a guerra favorece a evolução, porque a guerra vai trazer ódio, intolerância, morte, escassez, um monte de coisa. E a dor vai visitar aqueles que promoveram e aqueles que em tese são vítimas, que na realidade não são vítimas, porque foram algozes no ontem, certo? Então acaba que a treva favorece o crescimento de todo mundo. Aí o Kardec pergunta assim, eu sei que isso é para preocupar mesmo. Kardec pergunta assim, mas e um soldado? Lembra dessa questão? Não me recordo o número dela. E o soldado que é quase que arrancado de dentro da sua família e que é enviado para um fronte. Ele vai estar lá com um fuzil diante do adversário. Aí, ali, ou é matar ou é morrer. Aí ele pega o fuzil e
tira a vida do outro. Ué, ele está tirando a vida do outro. O ato em si é o mesmo de que alguém que na sociedade está com raiva do outro tira a vida do outro, não é assim? O ato é o mesmo. O ato. Aí, olha como é que Kardec é um grande professor. Por isso é que eu costumo dizer, o Livro dos Espíritos, tem hora que eu não sei se é mais bonito a pergunta ou a resposta. E a pergunta era feita por uma mente extraordinária que é a de Kardec. Aí o Kardec fala assim, tá lá no como é que chama? Lá naqueles, nas trincheiras, conversar com soldado é ótimo, já logo remendou. Ele tá lá na trincheira, de repente tá um retrato da mulher, do filho dele, assim, ele tá com a metralhadora, ele tá mirando, mas ele tá olhando aqui. Ele não tá ali porque ele tá vibrando com aquele lugar. Concorda? Agora tem uns que tá assim, eu vou dar um tiro primeiro na perna, depois no joelho, que eu quero ver ele sofrer, aí depois eu acerto o braço, até que talvez eu dou um tiro de misericórdia. Entenderam a diferença? Por isso é que a gente não tem autoridade para julgar. Porque julgar é avaliar a intenção. Por isso que eu provoquei isso, porque assim, o ato é o mesmo, de todos, mas depende da intenção, depende da causa, do momento e etc. Entendeu? Porque senão eu acho que fica muito genérico, assim, se você falar, a escolha é uma e é a mesma, mas acontece que o outro tem o discernimento e aquele outro não tem. Não, acho que não é nada de, mesmo não tendo esse discernimento, a maldade que está ali é a causa, entendeu? Eu acho que é mais... É isso aí, tranquilo. Agora lembra só de uma coisa, que a maioria das coisas, das propostas que a gente traz, elas são genéricas. Porque o entendimento para desdobrar cada questão é de cunho pessoal. Entenderam? Então tem assuntos que a gente desmembra mais um pouquinho, detalha, entra no mérito, mas a maioria não é assim. Vou exemplificar. Eu atendi um caso de um indivíduo muito intelectualizado, debaixo de um processo obsessivo seríssimo, aonde ele estava sendo levado para o suicídio. E ao tratar o assunto com ele, todas as perguntas dele, a gente tem que responder ao nível do Evangelho, não é? Mas o indivíduo exigia que houvesse respostas prontas. Respostas prontas. Dialogando com ele, vários atendimentos fraternos, não foi um nem dois, eu atendi esse indivíduo anos. Hoje, na atualidade, ele costuma vir com a pergunta, aí no meio do caminho ele fala assim, já sei que você não vai responder. Eu falei assim, então, para que você veio? Como eu tenho intimidade com ele, eu brinco. Então, para que você veio? Não, porque você escorrega demais. Eu falei assim, isso ele me falava lá atrás, né? Hoje ele já tem entendimento. Hoje ele já diz, ainda bem que você não respondeu, porque eu tive que correr atrás. Porque é na busca que o indivíduo aprende. Não é a resposta. É ele investir. É ele desmembrar. Olha o exemplo. Nossa querida Sony. O que ela falou aqui no início? Ela nem esperou que eu lesse, que eu fizesse a primeira leitura. Ela fez o caso aberto. Lembra? O que ela falou? Interessante, porque esse assunto eu fui procurar, pesquisei e etc. E o que a doutrina espírita apresenta, a gente encontra nos recursos da ciência, está tudo casadinho. O grande lance foi ela ter buscado. Porque a busca, ela traz a resposta. É o movimento, é o sair de você mesmo, é que você vai encontrar as imagens, os recursos, que amanhã se tornarão realidade. Nossa, onde que eu entrei? Só um pouquinho. Que o assunto aqui está arriscado, eu não consegui nem sair e voltar para o Livro dos Espíritos. Mas deixa eu ir com calma. Ninguém vai aonde não sabe. Anotem.
Ninguém entra sem saber o que tem lá. A gente entra para ter certeza, mas de alguma forma você sabe o que tem lá. Pegou lá? Como é que você sabe? Você foi informado. Você foi informado. Não. Esquece a intuição. Você foi informado. Por que você veio a FEAC a primeira vez? Não. Deixa eu só ajudar o pensamento. A primeira vez que você veio aqui na FEAC, eu vou arriscar, pode? Seu irmão já vinha. Desculpa, tá, gente? A gente acaba contando as intimidades. Aí o irmão já veio. Aí o irmão virou e falou assim: ô meu irmão, olha, eu tô indo num lugar que, olha, tá valendo. Tá mandando bem. Assim que os jovens falam, tem que conversar a linguagem dele. Né? Mandou bem, etc. Aí ele falou assim: mandou bem. Aí eu vou com você. Então ele veio porque foi dito para ele que mandou bem. Senão ele não viria. Então Jesus diz assim: eu sou o caminho. Ele está dando uma informação. Ele está dando uma informação. Essa informação, ela é simbólica. A gente já sabe. A gente já sabe. E eu vou arriscar. Toda a humanidade, composta por mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, multiplica por 3 aí do plano espiritual. O Paulo é que gosta de falar de plano espiritual. Mas multiplica por 3, a conta é fácil. Se é por 3, então nós podemos aí juntar tudo aí, 28 milhões, bilhões. O que vocês acham? Topa? Arredonda para 30 que ficou mais fácil. Então 30, aí ele já põe mais 2 bi. Então tem 30 bilhões de espíritos, seu Murta. Olha, é espírito para cacho. Para dar de pau, como é que eles falam na roça, né, seu Murta? Então tem espírito, todos esses espíritos sabem que Jesus é um homem bom, digno, sério, correto, bondoso, amoroso. Pode nem acreditar nas coisas que ele fala, mas o exemplo dele é inquestionável, certo? Então todos já foram informados sobre ele. Agora, ir na direção dele é outra história. É outra história. Porque ir ao encontro dele significa que você vai ter que se movimentar. Você vai ter que se transformar para se tornar um cidadão de um outro mecanismo de vida. E aí que está o problema. Porque nós ainda estamos nos movimentando na zona do conforto. Nós somos homens inteligentes, mulheres inteligentes. Tá bom, gente? Pra não falar que eu sou o Casalberto é machista. Tem gente que fala. Eles falam que o Emmanuel é machista, pensa bem. É tudo não entender o que é machismo. Mas observe bem, vamos raciocinar. Nós somos intelectuais. A nossa mente é tão sagaz. Tem tantas artimanhas que, como dizia o Honório Abreu, a gente sofistica para não evoluir. Milza, você sabe que precisa de evoluir. E ela sabe de vera. Desde quando nós fundamos a FEAC, olha, nós já vamos partir para 8 anos de FEAC. Eu sou capaz de falar que 96% das reuniões de estudo da FEAC, Dona Neuza aqui. Essa aqui é freguesa de caderninho. Ela é freguesa de Jesus, assim, é Jesus e não abre. Então, ela sabe que ela precisa. Como todos nós sabemos que precisamos. Então nós estamos nos movimentando para ir a Jesus. Eu não falei isso com você hoje à tarde? O ato é o mesmo. Ei, Gislene, você me pôs numa. O ato é o mesmo. O ato é o mesmo. Só que o esforço é diferente. A energia é diferente. A circunstância é diferente. O vencer os limites é diferente. Tem pessoas que vêm a FEAC assim, flutuando. Hoje tem reunião, tá? Para! Como é que tem uma música que fala para o mundo que eu quero descer? É do Raul Seixas?
Aí, lembrei do Raulzito. Eu acho que o Raulzito frequenta as nossas reuniões também. Que vira e mexe eu lembro dele. Não é? E seja bem-vindo, Raulzito. Para o mundo que eu quero descer. Olha, eu vou à reunião do Evangelho e ponto final. A gente não sabe quantas coisas essa pessoa já movimentou para chegar nesse nível de autoridade. Isso é conquista. Agora, não significa que ela vem à reunião do Evangelho e que ela leva o Evangelho com ela. Pode ser que uns venham aqui 2 vezes no ano, leva mais Evangelho para lá do que aquele que vem todo dia, dona Misa. E se a senhora ver... Coitada, dona Misa. Ô, dona Misa, mas a minha situação é pior que a da senhora, porque você só vê 96%, eu vi 99%. Pegaram, isso é uma brincadeira. Ou seja, tem um movimento do ir e do vir. Por isso que o Honório falava muito isso. Nós temos que entender que o Evangelho para uns é tristeza. Eu fiz esse estudo ontem no Apocalipse. O Evangelho para uns é tristeza. O Evangelho para o cristão é aflição. É diferente. Tristeza a gente tem no mundo. O cristão tem aflição. É a aflição de Jesus. O que significa essa aflição? É você saber que você precisa de crucificar aquele elemento para você permitir que outro elemento se estabeleça. E quando eu falo elemento, são coisas íntimas. Você tem que crucificar determinados vícios, porque senão a virtude não encontra espaço. Aí vamos pensar o seguinte: se a gente for analisar o nosso histórico espiritual, nós estamos lascados, como dizia a moça que trabalhava lá em casa. Eu falo lascada, eu lembro dela. Ela ficava o dia inteiro, casal Alberto, eu estou lascada. Você sabe? Aí eu não sei se vai falar de unha lascada, deve ser complicado para a mulher. Ou madeira que lasca, que a gente põe a mão, machuca, né, seu morto? Ferpa. E a cruz de Jesus devia ter cheio de ferpa também. Gente, é complexo. A cada movimento, você percebe que tem alguma coisa que precisa ser desativada. Isso para nós é um motivo de extrema aflição. Porque incomoda. E tem determinados assuntos na nossa intimidade que a gente não consegue. Principalmente porque somos orgulhosos, não aceitamos ajuda. Tem coisas que a gente não aceita ajuda. Certo? Então, com Jesus existem aflições. Agora, ele não impõe essa aflição para a gente é que percebe. Por que ele se deu em holocausto? Até hoje a gente não entende. Ele estava nos mostrando que os textos, por exemplo, do Apocalipse, o sangue de Jesus lavou as nossas concupiscências. O que significa isso? Que o sangue dele, que escorreu, que purificou o mundo? Não é isso. O sangue dele, prestem atenção, é o esforço, o envolvimento, a dedicação, o amor que gerou um sangue que ainda é filosófico para nós. Para ele é a realidade, para nós é história. No dia que a gente perceber que essa história é a nossa história, que precisa de escorrer sangue em nós, o Evangelho continuará sendo conto, histórias, para inclusive fazer as pessoas chorarem, escreverem livros. Aí existe N projetos por aí, inclusive no movimento espírita. E que é extremamente valioso, porque eu posso dizer que a maior percentual dos espíritas são apenas simpatizantes, porque não conhecem o Evangelho, por gentileza. E não estou falando isso com pretensão. Desculpa. Estou falando isso na prática. Porque somos ainda muito infantis. Olha os nossos comportamentos. Eu vou dizer para vocês, você sabe qual é o maior desafio do movimento espírita no mundo, não é só no Brasil? Falta de trabalhador nas casas espíritas. Você vai em muitas casas, você vai conversar com o dirigente, o discurso é o mesmo. Você vai lá, a casa está toda bonitinha, arrumadinha, aí começa a reunião, a assembleia está cheia, aí o coordenador está desesperado porque não tem passista. A turma do passe aí morrendo de rir. Por que, gente? Porque trabalhar nessa aflição, a gente tem que desativar um monte de coisa e muitas delas a gente não está disposto.
Eu falei para a Dora até brigou. Casalberto, você está falando demais. E hoje eu estou. A Dora me corrigiu, puxou minha orelha, assim, a orelha foi até lá embaixo. Casalberto, você está falando demais. Aí eu falei assim, Dora, você tem razão, mas eu estou longe ainda de ficar nessa condição só de observar. Porque eu disse para ela, a maioria de nós priorizamos tudo. Jesus é quando sobra um tempinho. O pessoal do chat, eu estou com vergonha agora. Vamos lá. Carlos Alberto, a ouvinte Cláudia da Rádio Brasil Espírita não estava conseguindo conectar e teve a colaboração da Cleusa para fazer a seguinte pergunta. Fico observando o trabalho na seara de Jesus e me pergunto, eu que estou insana ou as pessoas estão perdendo os seus propósitos? E temos aqui... Repete a pergunta para todos ouvirem. Muito bem. Fico observando o trabalho na seara de Jesus e me pergunto, eu estou ficando insana ou as pessoas estão se perdendo em seus propósitos? Prestem atenção, e agora eu vou conversar com o pessoal do chat. O Divino está levantando esse dedinho dele, esse microfone aqui, tem mais de 40 minutos, não tem? Quase. Ele está quase julgando, me laçando. Casalberto, responda, Casalberto, atenção. Agora que eu cheguei aqui, o que eu acabei de falar? Olha a pergunta, a hora que ela chegou. Eu não preciso te responder, eu acabei de falar sobre o assunto. Eu que estou ficando insana... Ou as pessoas estão perdendo seus propósitos? As pessoas estão perdendo seus propósitos. Eu não preciso de responder. Todos aqui são sábios. Todos nós estamos vendo no noticiário. Ninguém está indiferente ao que está acontecendo na sociedade. É lamentável, Sr. Murta. Sr. Murta, o senhor nasceu em que ano? Com todo respeito. 1925. Sr. Murta, o senhor sabe que Arnaldo Rocha, o nosso grande amigo, espírito tão presente nessa casa, nasceu em 1922? O senhor devia ter conhecido Arnaldo Rocha. O senhor ia adorar conversar com o meu querido Naldinho. 1925. O que estava acontecendo na década de 20 no Brasil? O que aconteceu na década de 30 no Brasil? O que aconteceu na década de 40? O senhor Murta está acompanhando. Na década de 50, Bossa Nova, Rei Conif. Década de 60, hein? Década de 60 chegou o Elvis 58, 56, Beatles 58, né, seu Murta? Só para brincar um pouquinho. O senhor Murta viu o que aconteceu na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90, na década de 2000. Nós estamos em 2016. Senhor Murta, o mundo nunca esteve tão insano. Não é verdade? O senhor Murta viu, está vendo. Está vendo na prática o que nós todos estamos percebendo. Por quê? Ai, Jesus toma conta. E eu não cheguei na questão 49. Dora. O Adão, hein? O Adão. Adão não reencarna hoje, não. O Adão não reencarna hoje. Eu estava separando uns textos aqui, por conta até do estudo do Apocalipse. Aí nós separamos um texto aqui ontem, que eu acabei nem tendo tempo de ler também, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Um texto de Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim, presta atenção. Todos nós, cristandade, as escrituras apontam que Jesus irá voltar. Não é verdade? Até o Roberto Carlos escreveu uma música. Né? Só que em doutrina espírita a gente sabe que ele não vai reencarnar. Ele veio, a segunda vinda dele é a vinda através do Consolador prometido. Né? A terceira vinda dele, que é a promessa para ele ficar definitivamente, é em nível de coração. E essa chegada do coração, ela passa pela segunda vinda, que são as expressões da legítima caridade, que é a associação verdade e vivência.
Desculpe se eu estou trabalhando demais, se eu estou viajando demais. Mas essa terceira vinda dele, que é a vinda definitiva, antes que ela aconteça, nós temos vários textos proféticos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então Paulo de Tarso escreve um texto, baseado no conhecimento profundo que ele tinha do Antigo Testamento, da convivência com os discípulos, e conhecendo os textos, inclusive do sermão profético, que Jesus fala de uma série de acontecimentos. Eu não vou no sermão profético, porque hoje eu vou fazer questão de ler Paulo. Tem um texto, Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que é intitulada pelo João Ferreira de Almeida, na tradução da imprensa bíblica, que é a melhor que tem, a do João, porque as outras atuais aí são muito alteradas, fugiram completamente do sentido. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Educador nenhum quer. A treva quer. Por isso que a treva semeia mentira, confusão. Isso é ótimo para a treva, porque ela causa celeuma. É ótimo não ter educação, ter escola, ter professor. Você manipula. Eu vou falar com todo respeito ao povo, porque eu sou do povo. Mas na visão de muitos é assim, manipula o povinho. Povinho aqui no sentido daqueles que não pensam. Por isso que eu dou pão e circo. Foi o que fizemos em Roma. E o que a história repete até hoje, principalmente nesse país. Então o educador, o papel dos espíritos nobres, é promover a verdade. É facilitar para que cada um busque a verdade. Porque, como nós afirmamos no início, é na busca que você encontra. É no esforço. Então não diga amém, questione. Estuda. Não fica vendo aqui só na FEAC assistindo palestra, não, porque isso não ensina espiritismo. Estou jogando pedra contra o patrimônio, não. Estou dizendo que nós temos que parar de seguir líderes. Temos que nos transformar em agentes que vão mudar o mundo. Porque senão você vai continuar dizendo amém, sujeito a ser confundido. Porque os líderes não têm o poder, não têm a autoridade suprema. Cuidado. Ai, Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem que já dorme? Quem que já dorme? Possivelmente pode ser aqueles que morreram, né? Ou aqueles que estão vivos e estão dormindo. Ele está na sociedade, você olha para ele, ele está assim, sorridente, até pulando carnaval. Mas ele está, olha, sonambúlico. Ele está adormecido, é o que o Emmanuel diz, que tem muita gente que é viva na terra e está morto no céu. E tem muitos espíritos que a gente está assim, morreu, acabou, ele está mais vivo que o indivíduo que fala isso. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aí eu vou discorrer mais um pouco, aí ele vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o Paulo está colocando que existem duas condições: daqueles que dormem em Cristo, que serão ressuscitados, e daqueles que não dormem com Cristo e que serão arrebatados. Os que dormem em Cristo e serão ressuscitados, ele está referindo aqui àquela nossa condição de trabalharmos em Cristo, aparentemente mortos, aparentemente dormindo,
mas extremamente operantes. Dormindo para o mundo. Porque tem muita gente acordado para o mundo, mas está morto em Cristo. E tem aquela condição de estar, em tese, dormindo para o que está acontecendo, mas está garantindo a segurança para aqueles que irão se despertar no amanhã. Estes, ou nós que optamos pelo mundo, seremos arrebatados um dia. Como que nós seremos arrebatados? Estamos numa condição para ser arrebatado, você tem que estar envolvido num contexto. E ser retirado do contexto é o trabalho da providência divina, dos espíritos que tutelam o planeta. Por que nós viemos a FEAC hoje? Fomos nós que escolhemos? Tomara a Deus que tenha sido. Que muitas vezes, Lê, a espiritualidade é que está nos trazendo. Pegou lá? Muitas vezes eles fazem, deixa eles acharem que eles é que estão decidindo. Não sei se é no sentido. Porque para você ter vindo, você se esforçou. Mas você teve apoio. Vou inventar uma história. O seu patrão deixou você sair no horário. O trânsito favoreceu para que você chegasse. Os seus meninos vieram para a evangelização. Você está com saúde. Uma série de acontecimentos que estão favorecendo para que a sua vontade realmente seja posta em prática. Ou seja, você está sendo credora. Eles estão apostando em você. Não sei se deu lá. Agora, se a gente for avaliar no fundo, se depender só da gente, a gente não viria. É o que os religiosos tradicionais, muitas vezes, os antigos, muitas vezes nos ensinavam isso. Antes de qualquer coisa, agradeça a Deus. Assisti um filme, semana passada no Netflix, a história de Noé. Mas é uma produção muito simples, etc. Nem leva o nome Noé. Uma grande missão, parece que é alguma coisa assim. Um homem, aí é tratado o Noé como um homem simples, mas um homem extremamente devotado, fervoroso, um homem extremamente religioso. E ele era tão religioso, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele destoava do contexto que ele vivia. Inclusive a família dele não tinha condição de avaliar que tamanha fé. Inclusive para construir uma arca num deserto, num lugar que não chovia há anos e anos e anos. Só que ele era um homem tão bom. A ideia do filme é essa, que tem muito a ver com a realidade do Noé. Ele era um homem tão bom, tão amoroso, com a família, com os filhos, que a família se rendeu para ajudá-lo por causa da bondade dele. A história é linda. Não é um filme com produção, com muito dinheiro, mas é uma história belíssima, a definir como que os espíritos ajudam a humanidade. E se a gente até remontar a história, Noé, Sodoma e Gomorra, não é isso? A história da sociedade corrompida. Se a gente avaliar o que nós estamos vendo no nosso mundo atual, nós estamos vivendo em Sodoma e Gomorra. Nossa! E quando fala isso, os caixões até tremulam. Porque a gente está assim, meu Deus, será que eu estou lá, eu estou cá, para onde que eu vou? Eu estou muito distante do Noé. Aí o filme retrata um momento muito interessante, porque um dos filhos dele resolveu viver os prazeres da vida lá na cidade.
Veja, o que Jesus quer dizer? Que nós não temos que ficar preocupados com o dia da manhã. Porque preocupar com o dia da manhã, você vai ocupar a sua mente com uma série de coisas que pode não acontecer. A imaginação, a ilusão, etc. Mas ele não está dizendo para você desconsiderar o dia do amanhã. Só tirar o som. Nós temos que observar que nós não podemos sermos irresponsáveis quanto às nossas escolhas. Agora, a preparação para que o testemunho venha, isso é um ato de inteligência. Se vai cair uma tempestade, igual hoje à tarde, você vai lá, fecha a janela, né? Você vai tomar alguns cuidados para não entrar a água dentro de sua casa. O que nós temos que fazer para nos proteger nesse momento que a Cláudia, lá da rádio, levantou para nós? Será que eu estou insana ou as pessoas estão perdendo a referência? Não, nós não estamos insanos. Nós estamos entristecidos. Tristeza e aflição. Nós estamos entristecidos. Por quê? É uma manifestação da nossa alma diante de uma série de acontecimentos que trazem sofrimento, que trazem dificuldade, complicação para uma série de pessoas, corações que a gente ama, inclusive para nós outros, não é verdade? Aí você tem uma notícia. Tem hora que a gente fica com o cabelo em pé. Não é? O fulano desencarnou, o outro passando mal, o amigo, a dificuldade ali, acolá, a falta de dinheiro e uma série de questões que estão visitando o mundo inteiro. O planeta está passando por uma crise econômica. Isso nós falamos quarta-feira, lembra, Gino? A crise na China, o petróleo que está lá embaixo. Não pensem vocês que é só aqui no Lava Jato. Ah, Lava Jato ali na esquina, desculpa. Não é só aqui no nosso país, é no mundo inteiro. Aí a gente levanta algumas questões para se pensar, não estou afirmando. Para a gente optar pelo reino dos céus, a gente está optando debaixo desta aflição, dessas tristezas que estão chegando para nós. Nós não estamos optando pelo reino dos céus para desativar aquilo que nos traz problema. Nós estamos indo por causa da dor. Não é verdade? E eu não estou falando agora não, caso aberto. Eu mudei, estou vindo a FEAC. Eu estou falando dentro de um contexto de muitas vidas. Talvez agora que a gente está assim, olha, tem alguma coisa diferente. Eu preciso de fazer alguma coisa de melhor. Mas o que está fazendo isso é o quê? É a pressão. Pressão, sobrepressão espiritual. E aquilo que eu te falava mais cedo. A pressão, ela visita todo mundo. Um dos maiores desafios nos dias atuais, essa sensação que o tempo, que a gente perdeu o domínio do tempo. Isso é desconfortante. Desconfortante. Antes você falava assim, não, eu vou ali, tal hora eu saio, vou acolá, etc, etc. Você planejou em 5 lugares, costuma você estar no primeiro lugar e passou o dia inteiro. Não é assim? E não é porque nós perdemos o foco, porque a gente conversou demais ou ficou mexendo no zap. Porque tem gente que, graças a Deus, está muito bem. O mundo está em transição, mas ele está no zap, mandando mensagem, no Facebook, dando curtida, compartilhando. É muito lindo. Não estou falando dessa turma, são espíritos mais evoluídos. Eu estou falando da grande massa que está passando por muitas dificuldades. O tempo escoa, isso é desconfortante. Porque você se sente incapaz. É como se a vida estivesse te dizendo, menos, baixa a bola, seja mais humilde, não assuma tantas coisas, divida tarefas. Deu ali? Repassa, você não é o dono, você não é o centro. A Márcia está cutucando a Dona Nilza cutucando a Márcia ali. Ei! Aí o dinheiro escapole. Aí antes estava tudo muito tranquilo. Vocês lembram? Há 5 anos atrás, que beleza. Todo mundo comprou geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, televisão. Todo mundo ficou rico no Brasil.
Mas foi uma época extraordinária, o pessoal trocando de carro, era tão legal, eu mexo na área, né? O pessoal comprando carro, pagando em 60 prestações, né? Dava a vida para trocar de carro, né? Não acabar de pagar a última prestação, o carro está mais velho que ele. Enfim, mas tava uma festa. Aí alguém dizia assim na nossa consciência, menos, não empolga. Então, nós tivemos que acreditar, estou falando em nível de Brasil, tivemos que acreditar numa série de coisas, para depois a vida balançar tudo e falar assim para a gente, é César ou é Deus? Por que o mundo passa por crise? Por que a crise te visita? Quantas pessoas você vê depoimentos no jornal, a gente está acompanhando? Nossa, eu falando de política. A gente vendo depoimentos dos jornais, as pessoas falando assim, que estão passando por tanta dificuldade, mas que estão dando um jeito, que agora já não compram, antigamente compravam só o papel higiênico daqueles mais chiques do mundo, hoje estão comprando aquelas lixas, mas não tem problema, os meninos reclamam, mas estamos adequando, e olha, a economia, sabe, a economia está ótima, nós estamos administrando muito bem. Bom, aí eu vou subentender o seguinte, se as coisas melhorar um pouquinho, na hora que for comprar o papel higiênico, sofrimento foi tanto, né? Que, acho que eu não vou pro leve, fino. Não, eu acho que vou ficar no meio termo. Esse aqui já vai ser um ganho, seu Murta. Eu ia comprar aquele carro que valia. Não, eu acho que eu compro, né? Porque a gente vai vendo que as coisas não são assim. Não é isso? Você sabe que eu sou muito repetitivo, e quanto mais velho você repete mais, perde o conteúdo. Mas eu já falei muitas vezes aqui, seu Murta. Quem passou fome, eu tenho uma dó de deixar um tiquinho no prato. Por isso que até a gente engorda, né? Mas é porque eu lembro que tem alguém com fome. E nem sempre eu tenho condição de levar. E eu fico pensando, será que eu não exagerei na hora que eu coloquei? Então quando eu vou colocar um outro prato, eu vou colocar menos. Mas é porque já passou a dificuldade. Isso é uma coisa que você não esquece jamais. Agora você vai falar, talvez para filhos nossos, que não tem nem noção de como que a comida chegou. Você vai falar que ele está colocando muito, que está sobrando comida. Ele costuma dizer para você, igual o filho falou para Noé, pai, o senhor está louco. Isso é apenas mais um sermão que o senhor está pregando. Porque nós falamos isso para os nossos pais ontem. O processo se repete. Por isso que a dor nos visita e o dia do Senhor, ele é precedido por muitas confusões. Naquele tempo não haverá pedra que ficará sobre pedra. O que está acontecendo nos dias de hoje? As instituições todas estão caindo. Estão caindo. Até no mundo material está havendo uma grande transformação. Não é? Os ajustes às necessidades sociais estão desafiadoras. As instituições religiosas, vocês ficam imaginando esses templos que são construídos aí com valores de bilhões. O que vai acontecer com esses templos? Amanhã vão estar todos no chão. Porque Jesus fala do templo é do coração. Isso é uma fala de Jesus para Francisco de Assis. Francisco, reconstrua a minha igreja. Francisco vivia lá em Assis, com seus amigos. Aí eles daquele conflito, juventude, a espiritualidade batendo na porta, convidando para uma vida diferente, obviamente que eram espíritos muito mais preparados, até que é isso mesmo. Francisco entendeu. A minha vida é o Cristo. Aí Jesus diz, reconstrua a minha igreja. Aí lá perto tinha as ruínas da igreja de São Damião. Aí Francisco juntou os amigos. Aí a gente assiste aquele filme do Franco Zeffirelli, né? Irmão Sol, Irmão Lu. É Franco Zeffirelli?
Aí junta, aí a gente vê, fica todo mundo emocionado. Olha lá a dedicação dos cristãos, aqueles jovens construindo as igrejas, a simplicidade, a pobreza, com as mãos. Não é? Não podia usar nem instrumento, porque eles não tinham recurso. Aí quando o templo, a igreja estava pronta, aí Jesus disse para ele: Francisco, reconstrua a minha igreja. Quase que o Francisco falou, mas Jesus acabou de ficar pronto, inaugurou ontem. Francisco, reconstrua a minha igreja. Eureka! Ele entendeu que igreja que era. É daqui do coração. Aí eles saíram para o mundo para falar para os cristãos que os cristãos não poderiam materializar o cristianismo, fazer do cristianismo um instituto, regimes. Não podia fazer da mensagem de Jesus poder na terra. Estão pegando aí? Vocês estão captando? Que história é essa? Qual que é o nosso grande conflito? Então o que está acontecendo nos dias atuais? As instituições estão caindo. Para muito católico, senhor Murta, é um verdadeiro absurdo o que o Francisco está fazendo. A eminência, a autoridade máxima do catolicismo, que sai de madrugada, não com a mão no bolso, igual o Evandro Mesquita, né? Ele sai de madrugada com uma roupa simples, junto com o pessoal que trabalha lá no Vaticano, para distribuir comida, roupa e remédio para as pessoas pobres que vivem ali perto, na cidade de Roma. E ninguém sabe que é o Papa que está lá. Isso, na cabeça de ortodoxo, pode ser motivo até para mandar tirar ele do circuito. Porque tem muitos que estão deitados em berço esplêndido. Por isso é que a gente vai entender por que político sempre quer se reeleger. Porque ele quer o poder. Deu lá? Nos Estados Unidos, o presidente não pode ser reeleito uma vez, depois acabou a carreira dele como presidente. Por quê? O papel é ele dar um contributo para a nação, não é a nação enriquecê-lo. Favorecer castas em detrimento de uma sociedade que está à míngua de pão. E graças a Deus, a míngua de pão, a gente valoriza o pão do Evangelho. Por isso é que a gente vê os brasileiros, né? O povo sofrendo, com crise, mas todo mundo está feliz. Todo mundo pulou carnaval. Né? O pessoal dançou frevo, o frevo é demais, e tá tudo bom, é Brasil. Segunda-feira eu resolvo, eu pago a conta, a gente ajusta, diminui aqui, não compra aquilo, compra a outra marca, etc. É brasileiro. Por que brasileiro? Porque nós somos espíritos velhos. A gente sabe, intuitivamente, que não vale mais a insanidade. O brasileiro, corre na veia do brasileiro o sangue do Evangelho. Num processo ainda de despertamento. O brasileiro encontra alegria até nas tragédias. Não é verdade? A gente dá um jeitinho para fazer com que o sofrimento seja mais palatável, né? A gente dilui. Na hora da calamidade, a gente se reúne para... Vamos fazer alguma coisa. Não foi assim que aconteceu aí, com essa lama que escorreu pelo Brasil e que atingiu a cidade de Mariana, região, que a lama espalhou para o Brasil inteiro. Mas fisicamente, em Mariana, a lama ficou maior. O Brasil inteiro se mobilizou para oferecer recursos para aquelas pessoas que perderam até o retrato da família, para não dizer que perderam familiares. Enquanto os responsáveis estavam deitados em berço esplêndido. Ou seja, nós já fizemos isso. Por isso que hoje não queremos mais isso para nós. Aí a gente vai entendendo quando os espíritos falam da beleza de auxiliar o próximo. Porque quando a gente começa a pensar no próximo, a gente esquece um pouco do ouro, da acomodação, do conforto. Aí a gente observa que tem pessoas extremamente necessitadas. E é na dor que a gente valoriza a nossa vida.
é vendo o sangue, o sofrimento de crianças. Vocês conhecem o lar, o hospital Caminho para Jesus? Vocês já foram lá? Já viram aquelas crianças especiais? A gente sabe que são espíritos que estão envolvidos em tramas, em karmas. Estão protegidas ali, se preparando para outras reencarnações. Mas quando a gente está lidando com estas experiências, a gente começa a observar e agradecer a Deus o que nós temos dentro de casa. Que talvez nós estamos reclamando, desesperados, porque nós perdemos o que muitas vezes a gente acreditou e apostou para ter. E nos julgamos competentes para ter. Aí que está o problema. A gente vê discursos assim: eu lutei, eu estudei, eu passei ali, acolá, eu cresci, eu construí isso aqui. Nada que acontece na Terra acontece sem autorização do Alto Senhor. Até quando os governadores espirituais permitem que o indivíduo ascenda na Terra, estão dando oportunidade para que a gente possa entender o valor que é o crescimento íntimo. Até as nossas aventuras, muitas vezes, têm o aval do mundo espiritual. Porque a esperança deles é que a gente desperte por uma realidade que nos coloque numa condição de mais simplicidade, de mais segurança. Aonde você começa a perceber que o negócio não é o quanto, o onde, é o ser. Então, onde você estiver, você começa a perceber que o que é importante é você ser bom. Não é ter o bom, é ser bom. Ser bom em tudo, com todos, em todos os lugares, sem olhar quem está à sua frente. É isso que nos faz crescer. É isso que nos dá a tranquilidade para enfrentar essa chegada dessa transformação dolorosa que visita a humanidade. Porque o dia do Senhor, ele é precedido por muitas dores. Não sei se vocês estão pegando aí. Então, se está confuso lá fora, segura-te aqui, dentro. Ao invés de se complicar, de julgar, de sair brigando, pega um livro. Vai fazer uma visita no hospital, né? Vai visitar aquela tia sua lá que você só visita no Face. Hoje eu conversei com a titia no Face. Mas ninguém move uma palha, seu morto. Para ir lá, talvez levar uma xícara na cama para ela, porque ela não consegue se locomover. Aí é muito mais fácil conversar no Face. Aí uma hora, nós vamos estar face a face com a verdade. Com a verdade que bate na porta de todos. Ricos, pobres, brutos, intelectuais, religiosos, cientistas, ateus. A verdade bate na porta de todos. Dora, um débito eterno, que eu não cheguei na questão 49. Prometemos que na próxima semana, sem devorteios, a gente entre no contexto, mas dentro das ponderações nós podemos caminhar para o fim do trabalho. Alguma ponderação final, alguma pergunta? Casalberto, teve uma pergunta que extrapolou o nosso tema, mas ela acho que é muito interessante, porque é polêmica e gera dúvida em muitas pessoas, né? A Mônica fez a pergunta aqui, persistiu com a pergunta, se o Espírito Santo de Deus é tratado na doutrina espírita. Como é que é o nome dela? Mônica. Mônica, o Espírito Santo é essa alma extraordinária que está dentro de você. Essa essência crística que está dentro do seu coração. Pai, Criador do universo, ou a manifestação inteligente, soberana que está na sua mente? O Filho,
o fruto do seu investimento, o resultado do seu planejamento e da sua operação. E o Espírito Santo é esse filho que vai se purificando, que vai se enobrecendo, que vai se intercambiando com a verdade que vem de Deus. Eis o mistério da Santíssima Trindade. Pai, repito, do universo. Senhor, muito obrigado por tudo. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Lucifique a minha mente, Senhor. O pão, Senhor, do Espírito, ensina-me a amar, porque é o amor que alimenta a alma. Ajuda-me, Senhor. Jesus nos ofereceu esse pão. Ele se fez pão e simbolizou o amor. Senhor, nos dá sempre essa condição de amar. Senhor, nos livre do mal, da inspiração inferior, do egoísmo e do orgulho que ainda existe dentro de mim. Eis a tentação, o passado que grita, que clama, que exige, que insiste em obliterar a minha caminhada. Senhor, que eu seja filho digno, que eu possa honrar as tuas leis, que conversam, que se manifestam, que se revelam na minha consciência. Me ajude, Senhor, mesmo quando cair. Sei que a queda faz parte, mas a força que dimana do teu amor, da tua onipresença, há de me auxiliar a soerguer tantas vezes forem necessárias. Senhor, abençoe a todos que nesse momento se intercambiam, necessitados, esperançosos, com a tua sagrada vontade. Que a paz, Senhor, a tua paz, não a paz dos homens do menor esforço, mas a tua paz que é representada como o prêmio do bom combate, da consciência tranquila, do equilíbrio, da tranquilidade. Que a tua paz, Senhor, seja em nossos corações. Mas ainda assim, Senhor, te pedimos que os teus mensageiros possam semear essa paz para milhões e milhões de corações que ainda, Senhor, reconhecem a tua bondade, mas desconhecem, Senhor, a necessidade de se modificarem como agentes que hão de mudar o mundo. E assim, querido Senhor, não permita que eu possa conspurcar a mim mesmo, pecando contra esse espírito puro que está em mim, mas que a minha personalidade ofusca por simples orgulho. Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença de todos. Nos despedimos endereçando um abraço a todos os ouvintes, teleouvintes, que acompanham o trabalho singelo da nossa atividade. Agradecemos a visita do nosso companheiro Paulo, que carinhosamente tem vindo a casa, que ele possa se sentir sempre bem acolhido. Os seus amigos espirituais, a sua vovozinha que te acompanha sempre.
ao divino que representou o chat, os nossos amigos que endereçaram participações, vibrações. Que possamos, na próxima semana, estarmos aqui novamente, nesse mesmo horário, para o mesmo objetivo. E se Deus permitir, para fazer a questão 49, que hoje nós não conseguimos atingir. Valeu, Soni, conclua os seus recados. Pronto, chegou para cumprir sua missão. Chegou na hora certa. Nossa, você tem. Acho interessante a questão da evolução, porque nós, biblicamente falando, nós da criação dos relatos bíblicos, criou primeiro os vegetais, os animais e o homem foi por final. Por quê?